Bom dia, meus irmãos, tudo na paz. Esse vídeo aqui é para fazer alguns comentários, sabe, sobre um canal aí. Eu não vou citar nomes, né, mas pelas coisas que eu vou falar aqui vocês vão entender e vão perceber. Porque eu sei que muitos de vocês aqui assistem esse canal. É o seguinte, a pessoa desse canal, ele era um bode, entendeu? Um bode que estava tentando ser uma ovelha, entendeu? Estava trilhando ali um caminho meio tortuoso, mas que se continuasse, talvez seria uma ovelha. Mesmo cambaleando no final da caminhada, talvez seria uma ovelha. Porque nós temos que ser ovelha, né? Para poder termos um pastor, que é o nosso pai, entendeu? Só que esse bode hoje não é mais bode, nem é ovelha, agora se tornou um porco, entendeu? E tá deitado na lama, entendeu? Deitado na lama, cara. Porque essa pessoa desse canal adquiriu agora todo o paganismo, abraçou todo o paganismo, toda a loucura desse mundo que você possa imaginar. Essa pessoa agora abraçou, tá se remoendo na lama, se espojando, como fala, né? Se espojando na lama, no chiqueiro, e tá ensinando, e tá dando esse vômito, essa lama para as pessoas, entendeu? É uma mistura de tudo agora, é uma mistura de Robert Smith, porque ele ensina que a Bíblia tem dois criadores, ou dois deuses. Um é Lúcifer, que é o diabo, que ele diz que Lúcifer é o diabo. E diz que Jesus é o único Deus e é o verdadeiro Deus. Entendeu? Jesus é Deus, é o próprio Criador, entendeu? Aí está ensinando essas coisas às pessoas, entendeu? E também aderiu esse negócio que o Deus da Bíblia existe, não é o Criador, e sim que existe Deus e existe Satanás, dois deuses na Bíblia. Não, gente, não existe dois deuses na Bíblia, entendeu? Só existe um, e é o Criador do céu e da terra, e é o Deus dos hebreus. O próprio Messias ensinou isso, gente. Ouve, ó Israel, estava falando com o povo, ouve, ó Israel, teu Deus é o Deus único, é o verdadeiro Deus, entendeu? Verdadeiro Deus. E ele, Messias, não é o Criador, ele é o Filho único do Criador, entendeu? Do Messias veio todas as coisas e tudo foi feito para ele, entendeu? Ele não é o Criador, ele é filho do Criador e tudo foi feito para ele. O Pai fez tudo para ele. É muito difícil, cara, as pessoas. Você vê, a pessoa estava se tornando uma ovelha, é um bode, aí estava se tornando uma ovelha. E agora nem é bode e nem é ovelha, é um porco. Que está rolando na lama e se espojando na lama, entendeu? Porque todo o lixo, toda a imundície dessa terra, a pessoa comeu, toda comida ruim, toda carne de porco, né? Toda comida que faz mal ao ventre, a pessoa comeu, entendeu? O ventre espiritual, entendeu? E tá vomitando esse vômito para as pessoas, entendeu? Eu não vou citar nomes de canal, nem nome de pessoas aqui, mas
pelas coisas que eu estou falando aqui, vocês vão entender. Entendeu? Tava trilhando um caminho, né? Meio tortuoso, mas talvez no final fosse ser uma ovelha e de fato ter um pastor, né? Que guie ela, que pastoreie para os pastos verdejantes, entendeu? Mas não, nem é bode e nem é ovelha, agora é porco. Tá rolando na lama. E profetizando, falando o nome do porco. Entendeu? E ainda dizendo que o porco é o Criador. Entendeu? E dizendo que ele é o próprio Criador. Ele fala em sentido messiânico, Messias, mas fala o nome do ídolo, né? E ensina isso para as pessoas, entendeu? E ainda critica o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras, meus irmãos, é o Criador dos céus e da terra. Embora vocês aí não concordem, mas é. Ah, mas por que lá fala de Satanás? Lógico, a história narra também as coisas, os enganos, né? E as obras do diabo também, entendeu? Quando ele veio tentar o Messias, quando ele tentou a Jó, né? E em várias outras passagens mostra, né, as coisas que o diabo faz. Que ele faz e que ainda vai fazer. Porque até isso as escrituras relatam as coisas que ele faz, que ele está fazendo e que ele ainda vai fazer. Entendeu? Só que o Deus lá, o Criador lá, é o Deus dos hebreus. O Messias foi bem claro. Ouve, ó Israel. O teu Deus é o único Deus, é o verdadeiro Deus. Entendeu? O resto é balela, entendeu? E o Messias não vamos supor, o Deus da Bíblia. Não. O Messias, muitas passagens lá é o Messias agindo sim, é verdade. Mas ele não é o Criador. Ele está a serviço do Criador. Entendeu? Quando você vê lá os anjos em operação, muitas das vezes fala que é Miguel, outras vezes fala que é Gabriel, Rafael, né? Então ali são os anjos, os filhos do Criador, entendeu? Mas não é coerente isso, dizer que o Deus da Bíblia é o diabo. Não é, meus irmãos. Por mais que vocês não queiram acreditar, não aceitem, mas entendeu? Existem muitos relatos mesmo das obras, né, das artimanhas de Satanás, né, que a própria Escritura relata, né, mas o Deus da Bíblia lá, o Criador lá, é o Deus dos hebreus, entendeu? Por isso que fala lá, ó, e esse evangelho do reino será anunciado em todas as nações, em toda a terra. Por quê? Porque lá no passado, o Pai espalhou o seu povo sobre toda a terra. Então, esse povo, essas pessoas, esse remanescente, elas vão ter que ouvir a voz do Criador, entendeu? A mensagem do reino, entendeu? Então, o Pai vai uni-los de novo, vai reuni-los todos de novo, entendeu? E será assim, entendeu? Então, esse canal lá tá com uma mesa, né, cheia de vômito. Tá embriagado com os ensinamentos da Babilônia, entendeu? E aderiu agora à loucura do Robert Smith, né, de dizer que o Deus dos hebreus é o diabo, entendeu? E aderiu também que Jesus, né, ou no caso o Messias lá, é o próprio Criador. Não. Entendeu? Mas é isso aí, é só um alerta. É só um alerta para os irmãos que... Não tô proibindo vocês de assistir aqui, pelo contrário. Pelo contrário, meus irmãos. Eu sei que vocês assistem. Só tô falando assim, ó, que
temos que ter discernimento das coisas, né? Temos que analisar as escrituras, né? Porque uma pessoa que abre a boca e fala que o Messias é o próprio Deus, é o próprio Criador, esse não tem conhecimento de nada, entendeu? Não conhece nem a si mesmo, entendeu? E é isso aí, é só um alerta, só para ficar esperto, né, com esses ensinamentos dessas pessoas. Porque se você se alimenta da carne do ídolo, se alimenta de Babilônia, você será Babilônia, entendeu? Então o juízo do Criador virá sobre você, entendeu? Porque a Babilônia, meus irmãos, ela escravizou todo o povo do Pai, entendeu? Então a gente tem que lutar contra a Babilônia, não ser anexo à Babilônia, não vomitar o vômito da Babilônia, mas sim sair da Babilônia, entendeu? Porque se você não sai, você é Babilônia, então você será destruído junto com Babilônia, entendeu? É isso que as escrituras ensinam. E é disso que a gente tem que fugir. E se limpar completamente. Valeu, queridos. Fiquem na paz. Todo aquele enredo, apesar que ele já estava na antiga aliança. Quando se passou aquilo, você tem que parar para pensar o seguinte: o povo do Oriente Médio já se falava vários idiomas. Naquela época se falava vários idiomas. Você tinha o aramaico, o hebraico, o aramaico sendo a língua nativa, o hebraico, você tinha o grego, porque o general Pompeu já tinha dominado aquelas áreas. O Império de Roma já tinha dominado bastantes áreas no Oriente Médio, inclusive onde Cristo nasceu. Então se falava grego, se falava aramaico e hebraico. E você tem a língua nativa de Cristo, que significa Jesus, que é aramaico. Né? Agora, o que é Jesus? Y. O Y hoje você tem um som característico, mas no passado o som de Y ou o som de dois Is prolongados é o som de J. Então o nome de Jesus em hebraico não, em aramaico, a língua nativa era Jesus. Inclusive foi se preservado essa originalidade no francês. No francês, Jesus significa eu sou. Tá bom? Agora, houve adulterações no latim. O latim é uma língua que veio de Roma, é uma língua grega que foi derivada do grego. Por exemplo, no latim, Jesus significa eu sou. E é sous, com um O. Mas foram sofrendo revisões ortográficas. E aí virou Deus porco. Alguém, um ser humano que caga em mídia, falou que era Deus porco. Mas lá no começo, nos primórdios, em aramaico significa eu sou. Oséias 2. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria. Suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que, segundo ela, foi pagamento recebido de seus amantes.
farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus.